Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1002. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 19 horas e 10 minutos da segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado. Seguem algumas tarefas ativas contra o professor Bagdadi e preocupado, aliás, preocupadíssimo, eu diria, em função dos últimos acontecimentos internacionais. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais um bate-papo 1002, Daniel Souza. Já agora enveredamos, e vai demorar para sair, viu? Se algum disser que algum dia a gente vai sair, do bate-papo com 4 dígitos, Daniel Souza. Já era agora, bate-papo 1002. Olha como é que peso que isso dá. Prazer estar aqui, Daniel Souza, com você. É um prazer estar aqui com toda a nossa audiência. Muito obrigado para você que está junto com a gente, seja no podcast, seja no YouTube. Vamos lá, Daniel, para mais um episódio, né, no qual a gente tem um monte de coisa para falar. A gente falou bastante no episódio que foi gravado hoje de manhã sobre a Groenlândia. Se você quer saber mais sobre o que está acontecendo na Groenlândia, né? A Europa está reagindo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos colocaram tarifas contra a Europa por conta da Groenlândia, né? E a gente trouxe bastante esse contexto. Nos próximos dias a gente vai ter muita novidade porque vai ter Fórum de Davos, né? O Trump vai discursar lá em Davos. Tudo isso a gente falou no episódio de hoje de manhã. E nesse episódio, Daniel, eu queria começar a nossa pauta aqui falando sobre o convite que Donald Trump fez ao presidente brasileiro, Lula, para participar do Conselho da Paz em Gaza. Vamos lembrar, Daniel, que quando a gente teve o cessar-fogo, né, alguns meses atrás lá em Gaza, a gente teve uma primeira fase, né, a fase número 1, que seria, né, o cessar-fogo, havia condições ali para a libertação dos reféns, libertação de prisioneiros palestinos que estavam em Israel. Então você teve troca de prisioneiros, você teve uma questão territorial, quem é que vai administrar o quê até aquele momento e tudo. E a fase 2, ela ficou pendente. A fase 2, ela não tinha saído do papel ainda. E a fase 2, ela consistia basicamente na criação de um conselho administrador para a faixa de Gaza, que seria presidido, obviamente, por Donald Trump, né? Então Donald Trump sugeriu um conselho presidido por ele mesmo e que seria liderado, né, por algumas outras figuras, né, para além dele, como, por exemplo, o Tony Blair, né, o ex-primeiro-ministro britânico. Nesse final de semana agora, algumas pessoas receberam um convite para participarem desse Conselho da Paz. Alguns nomes foram anunciados, né? Marco Rubio, por exemplo, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o próprio Tony Blair, como já tinha sido anunciado antes, um empresário, um grande empresário americano, Daniel, bilionário, um cara chamado Mark Rowan, né? Ele é CEO de uma empresa do setor financeiro, foi convidado também. Um assessor do Trump no Conselho de Segurança Nacional, Robert Gabriel, foi convidado também. E a gente começou, Daniel, a receber algumas informações sobre... Não, né, Tanguy? Pois essa é a questão que a gente tem agora, Daniel. Não houve a divulgação de uma lista. A gente não sabe todo mundo que foi convidado. Então, por exemplo, o Brasil, a gente sabe que foi convidado porque houve uma manifestação nesse sentido. Há informações de que o Netanyahu teria sido convidado e que o Putin teria sido convidado também. Algumas outras pessoas se manifestaram. Foi o caso do líder polonês, né? Foi convidado. A gente teve o Milei, aliás, não apenas foi convidado, como deu pulinhos de felicidade, uma alegria danada, uma felicidade. Ele estava uma animação, disse que, ele está do lado dos Estados Unidos, ele está do lado daqueles que combatem o terrorismo, do lado dos que defendem a propriedade privada. E, o Milei estava numa felicidade danada. E o Orbán também, né? O primeiro-ministro da Hungria, estava felicíssimo de ter sido convidado também. Agora, o Lula foi convidado, Daniel, o que colocou o Brasil numa posição que é o que eu faço com esse convite. Por um lado, é claro que o Lula é algo bom para o Brasil, já que o Brasil não é de hoje, ele quer participar, o Brasil ele quer estar na mesa de negociações. O Brasil não é a primeira vez, aliás, que o próprio Lula, né, lá nos seus 2 primeiros mandatos, tentou participar de algum tipo de solução com relação ao Oriente Médio, com relação à questão entre palestinos e israelenses. Por outro lado, Daniel, ele pode ser cobrado pelo fato de que, em primeiro lugar, ele já fez inúmeras críticas a Israel e ele estaria participando de uma iniciativa liderada pelos Estados Unidos que pode ter
um perfil muito pró-Israel. É uma iniciativa como um todo que a gente não sabe ainda como é que vem, a gente não sabe ainda como é que vem amarrado, quais são as ideias, o que vem pela frente. E ele tem medo de ficar vendido, né? O governo brasileiro vem avaliando que ele pode ficar vendido. Daqui a pouco você toma uma série de decisões que são absolutamente pró-Israel e prejudiciais à Palestina, e o Brasil ele pode acabar soando como contraditório nas suas posições. E outro elemento que vem sendo ressaltado não apenas pelo governo brasileiro, mas por alguns outros atores também, é o fato de que essa iniciativa do Trump, ela tem um potencial muito grande para esvaziar a Organização das Nações Unidas. A ideia é você formar um grupo para fora das Nações Unidas para tentar trazer uma solução que deveria vir via Nações Unidas. E é claro, Daniel, que isso não é uma coincidência. Donald Trump vem diuturnamente tentando enfraquecer o sistema multilateral, tentando diminuir a importância da Organização das Nações Unidas e, portanto, isso poderia ser um atalho, né, que contorna a Organização das Nações Unidas e a coloca, de fato, numa posição de, basicamente, cair no ostracismo. Uma coisa que é importante lembrar, Daniel, é que quando a ONU ela cai no ostracismo por causa dos Estados Unidos, a sua própria existência ela fica em risco. Os Estados Unidos são responsáveis por cerca de 22% do orçamento regular da ONU. Quando eu falo regular é porque tem alguns outros orçamentos de outros organismos que fazem parte da ONU, mas só para o orçamento principal, os Estados Unidos respondem por 22% do orçamento da ONU. Isso dá, Daniel, fui dar uma pesquisada, cerca de 820 milhões de dólares de contribuição dos Estados Unidos para a ONU por ano. 820. Os Estados Unidos, nesse momento, têm uma dívida com a ONU de 1,5 bilhão de dólares. Isso é praticamente 2 anos de contribuição. E aí, sabe o que pode acontecer, Daniel Souza? Segundo as regras da ONU, quando você acumula o equivalente a 2 anos de contribuição atrasadas, que não foram pagas, você pode ter o seu direito de voto suspenso. Você imagina o problema que a ONU pode ter, Daniel, não apenas pela falta de dinheiro, esse dinheiro faz muita falta para a ONU, mas também se em algum momento a ONU fala assim, Estados Unidos, sinto muito, regra é regra, você perdeu o direito de voto. Isso pode ser a saída perfeita para os Estados Unidos, dizerem, então agora não participo mais, não contribuo mais e tal. Então, uma iniciativa como essa soa bastante sensível. E claro, Daniel, quando a gente fala sobre essas prováveis 60 cadeiras, 60 pessoas que foram convidadas, envolve dinheiro. Né? Então, segundo Trump, essas pessoas que foram convidadas, elas teriam um mandato de 3 anos, que poderia ser renovado, mas quem contribuir com 1 bilhão de dólares para a iniciativa como um todo, lembrando, tá, gente, a dívida dos Estados Unidos com a ONU é de 1,5 bilhão, tá? É muito dinheiro, tá? Quem contribuir com 1 bilhão de dólares para um acordo como para uma solução ali, passaria a ter assento permanente. Isso dá mais de 5 bilhões de reais, é bastante dinheiro, mas passaria a ter um assento permanente. O Brasil não deu resposta ainda, Daniel, do que vai fazer, se vai aceitar, se não vai, mas de qualquer maneira, o convite está na mesa e o Brasil ele vai ter que, ao longo dos próximos dias, matutar se vai ou se não vai entrar no Conselho de Paz de Gaza, Daniel. A sinuca de bico, hein, Tanguy? Porque não me parece ter uma solução boa nesse caso, né? Se o Brasil não participa, ele corre o risco de tensionar o seu relacionamento com os Estados Unidos num contexto em que existe aí uma busca de aproximação. O Brasil também perde assento, capacidade de influenciar, capacidade de ser ouvido numa questão tão sensível como é Gaza. Mas, ao mesmo tempo, se o Brasil entra nesse grupo, ele, num certo sentido, viola alguns dos seus princípios e contribui para um esvaziamento de organismos multilaterais importantes, como é o caso da ONU, além de ficar subordinado aos desígnios de Donald Trump, porque ele, e apenas ele, Donald Trump, inclusive, teria direito de veto em relação a decisões que fossem tomadas diante desse grupo. Me parece que o Brasil fica numa situação embaraçosa e isso ajuda a explicar por que o governo brasileiro, até o presente momento, não fez nada. Quer dizer, disse que vai pensar, que vai se pronunciar quando tiver deliberado e decidido o que fazer diante desse convite. Tanguy, como você colocou no início do episódio de hoje, nós falamos longamente sobre a tensão comercial, na realidade uma tensão geopolítica que se tornou agora comercial, entre Estados Unidos e países europeus. Alguns países da União Europeia, como é o caso da Alemanha e França, e alguns países que não são da União Europeia, como é o caso da Noruega
e do Reino Unido. Todos eles aí tarifados, ou pelo menos uma promessa de tarifa a partir de 1º de fevereiro de 10%, e no meio do ano, caso não houvesse um acordo de venda da Groenlândia, essas tarifas aumentariam para 25%. Existe aí uma sinalização dos europeus em retaliar e, eventualmente, até usar uma bazuca, né, que faria referência a instrumentos mais substantivos e agressivos por parte dos europeus. Assim, a gente esmiuçou tudo isso no episódio de hoje de manhã, está disponível no feed do podcast do Petit Jornal. Pois bem, a Oxford Economics ela fez algumas previsões preliminares do que pode acontecer com a economia americana e com a economia desses países europeus no caso de uma nova guerra comercial. E aqui a gente está considerando que as tarifas serão no patamar que foi divulgado pelo Donald Trump e que a retaliação será no mesmo patamar. Essas foram as premissas utilizadas pela Oxford Economics. Em termos de crescimento mundial, o mundo teria em 2026 o crescimento mais fraco desde a crise financeira, desconsiderando, claro, o período atípico da pandemia. A gente também está falando de um potencial impacto sobre o PIB americano de 1% no PIB, no pico do impacto, e um impacto semelhante sobre os europeus. Só que no caso dos europeus seria um impacto mais alongado, porque o estudo chega à conclusão que a economia europeia, que aliás é normal, ela tende a ter um pouco menos de flexibilidade e, consequentemente, tende a ter uma recuperação um pouco mais lenta. Fora isso, no dia de hoje, nós tivemos o ouro batendo um novo recorde, $4.670 pela onça Troy de ouro, o que é um novo recorde, algo que chama muito atenção. Claro, a gente está falando de uma briga entre países europeus importantes, como é o caso da França, Alemanha e Reino Unido, e os Estados Unidos. Isso não é pouca coisa. E diante de uma incerteza desse tamanho, as pessoas compram ouro e o ouro bate lá $4.670 por onça Troy de ouro, que são poucas gramas, né? A gente está falando ali de aproximadamente algo em torno de 30 gramas. O euro subiu em relação ao dólar 0,4%, refletindo alguma venda de títulos americanos no dia de hoje. E o índice europeu, o índice Stocks Europe 600, recuou 1,2% devido ao temor dos impactos no setor exportador. Afinal, o setor exportador europeu tem aí no mercado americano um destino super importante. É insano o que está acontecendo e o impacto potencial sobre a economia americana, sobre a economia europeia e sobre a economia mundial não é pequeno. A gente tem que acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias. É claro que Donald Trump já recuou múltiplas vezes, pode ser que nesse caso ele recue também, ou não. Isso a gente vai ter que acompanhar o que acontece nos próximos dias, mas de qualquer maneira as perspectivas são absolutamente assustadoras no que tange ao potencial impacto econômico de uma nova guerra comercial, agora entre Estados Unidos e países europeus importantes. E uma coisa que vem sendo muito comentada, Daniel, é que quando o Trump assumiu, aliás, ele assumiu faz amanhã, né, completa exatamente um ano, né, dia 20 de janeiro de 2025, não dá para se imaginar que ele ia arrumar uma treta por conta da Groenlândia, e ele já tinha falado sobre a Groenlândia antes, só que entrava naquelas excentricidades do Trump, de falar da Groenlândia e tal, mas não se imaginava que ele pudesse comprar uma briga desse tamanho com aliados, né, a gente falou bastante sobre isso no episódio de hoje de manhã. E a pergunta que está se fazendo agora é, será que tem mais alguma treta que ele pode querer comprar por aí? Né? O nível de incerteza, ele foi para um outro patamar. O Canadá hoje, por exemplo, Daniel, o Canadá está considerando enviar um pequeno contingente militar para a Groenlândia para exercícios militares da OTAN. Isso foi, foi aventado no Canadá. Não houve uma confirmação oficial, ele está se esperando que o primeiro-ministro, Mark Carney, fale sobre isso. Ele está em Doha, no Catar, numa visita oficial, mas o próprio Mark Carney disse: estamos preocupados com essa escalada. Sempre apoiamos a soberania e integridade dos países, independente de sua localização geográfica. E Alemanha, França, Suécia, Noruega, Alemanha, França, Suécia, Noruega, Finlândia e Países Baixos disseram que estão enviando pessoal militar para a Groenlândia
para fazer preparações para exercícios da OTAN ainda esse ano. Daniel Souza foi maldoso esses dias. Maldoso. Daniel Souza foi maldoso. Estão mandando meia dúzia de gatos pingados, estão mandando 2 pessoas, 3 pessoas. Aí eles responderam, Daniel, nota oficial desse país para responder ao professor Daniel Souza, maledicente, lá no Petit Jornal. Estão preparando o terreno para fazer um exercício militar em breve, Daniel Souza. Então isso aí é para você anotar aí que esse recado foi para você. E aí, Daniel Souza, eu fui conferir. Será que a NordVPN funciona na Groenlândia, Daniel Souza? E sim, a NordVPN funciona na Groenlândia. Então, se você vai para a Groenlândia e você não quer ter suas comunicações monitoradas, seus dados, né, capturados por Estados Unidos, Rússia, China, Dinamarca ou qualquer outro desses países, NordVPN. Só para você ter uma noção da amplitude que a NordVPN tem, basicamente em qualquer lugar do mundo você consegue usar a NordVPN. Não é proibido, por exemplo, no Brasil não é proibido usar e, aliás, é muito recomendado como uma forma de você garantir a sua segurança online, que seus dados estejam seguros. Você tem acesso a mais de 8.300 servidores da NordVPN em 127 países e você consegue proteger 10 dispositivos seus com uma única conta. Proteger suas senhas, você consegue usar uma nuvem super protegida também. Tudo isso com um enorme desconto que a NordVPN oferece somente para o ouvinte do Petit Jornal. O link está na descrição desse episódio. Para onde quer que você vá? Acesse a NordVPN, que eu tenho certeza que vai ser uma mão na roda. Aliás, quando a gente viaja, né, Daniel Souza? A gente faz muita viagem a trabalho. A NordVPN é uma mão na roda, ajuda demais a ter acesso, inclusive, a locais onde você tem uma dificuldade maior de acesso a determinados sites. Aliás, Tang, eu estava vendo nesse final de semana um filme que eu queria muito e ele só estava disponível no sistema de streaming gratuito da SBS, que é uma rede de TV australiana. Só que você só podia assistir, veja você, se você estivesse na Austrália. O que eu fiz? Ativei aqui a minha NordVPN e, consequentemente, consegui assistir o conteúdo. A NordVPN te oferece esse tipo de alternativa. Você passa a ter possibilidades de compra, com pesquisas de preços diferentes, você passa a ter a possibilidade de assistir diferentes conteúdos, além de ter a proteção dos seus dados. Vale muito a pena, link no descritivo desse episódio, clique, tenho certeza que você vai gostar, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar sobre a França. O atual primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, ele foi escolhido pelo Macron com um objetivo. Ele só tinha que fazer uma coisa, Daniel. Ele tem que aprovar o orçamento, né? O orçamento para 2026, que no caso é esse ano agora, não é que 2026 já começou o ano e o orçamento ainda não tinha sido aprovado. E ele tem que aprovar esse orçamento com uma melhora da condição fiscal. Uma condição fiscal, Daniel, eu queria que você comentasse sobre isso daqui a pouquinho. É uma condição fiscal bastante difícil. O Sébastien Lecornu fez uma promessa para os parlamentares. A promessa é, olha, eu sei que vocês já tiveram problemas aí com primeiros ministros anteriores e tal, pelo fato de que há uma tentação muito grande do governo francês de utilizar o artigo 49, a linha 3 da Constituição francesa. Esse artigo 49, a linha 3, Daniel, é um traço extremamente autoritário da Constituição francesa que permite, numa situação de impasse, que o governo aprove alguma coisa sem passar pelo parlamento. Então, Daniel, você fica fazendo um jogo de cena. Parlamento aprova. Puxa, parlamento, vou mudar a proposta. Vou tentar de outro jeito. Vamos negociar. Onde é que a gente pode chegar? Não conseguiu, meu amigo? Você usa o artigo 49, a linha 3 e aprova. É simples assim. Quem fez isso recentemente foi a Elisabeth Borne, que foi uma primeira-ministra anterior também do governo Macron e que conseguiu passar uma reforma da Previdência dessa maneira. Ela acabou caindo, e aí você tem aquela lógica no governo francês, né, no sistema francês, Daniel. O primeiro-ministro se queimou, utilizou um negócio como esse, se queimou, troca o primeiro-ministro, coloca outro lá e deixa, né, a medida que ele aprovou dessa maneira, o desgaste morre, ou teoricamente morre, com aquele primeiro-ministro que ficou pelo caminho. O Sébastien Lecornu, ele, ao assumir, ele prometeu que não utilizaria esse artigo 49.3 para aprovar o novo orçamento. Mas adivinha, Daniel Souza, o que ele fez hoje, Daniel Souza? Pegou a cartola e tirou lá de dentro o artigo 49.3. Então, neste momento, Daniel, nós tivemos a aprovação
do orçamento, a aprovação, a imposição do orçamento para 2026, sem votação no parlamento. Já está dado aqui, Daniel, não tem muito jeito, né? O Sébastien Lecornu, a cabeça dele está a prêmio, né? Não sei muito o que ele vai fazer para se salvar. A base de apoio dele era, claro, né? A base ali do Macron, que enfim, oferece a base para ele, não é suficiente. Ele tem o Partido Socialista junto com ele, mas um Partido Socialista meio relutante. É um negócio meio com nojo, tá, Daniel? Eu tô com você, mas, poxa, andar com você, visto na rua com você, já que é meu filme, por que a galera vai falar e tal. Parece, Daniel, que ele não tem muito jeito, né? Mas ele consegue aquilo que o Macron queria, que é aprovar o orçamento. Vamos ver no que vai dar isso. Mas eu queria ouvir de você, Daniel, o que esse orçamento traz, né? Assim, qual é o ajuste, qual é a diferença que esse orçamento vai fazer para o ano de 2026 na França? O ajuste, Tanguy, ele traz alguns pontos para agradar o Partido Socialista. Na prática, o objetivo é evitar que o Partido Socialista entre aí nesse balaio de um voto de desconfiança. É claro que ele não espera um voto positivo do Partido Socialista, mas espera uma abstenção do Partido Socialista na questão de um voto de desconfiança. E o que fez o Partido Socialista, digamos assim, cogitar essa possibilidade? A gente está falando de ajustes no orçamento, onde nós temos um aumento de 50 euros mensais para 3 milhões de famílias de baixa renda e ampliação de refeições baratas para estudantes. Temos a manutenção de abatimentos fiscais para aposentados que seriam cortados. São aquelas compensações tributárias que no Brasil também existe, né? Que você acaba tendo ali um abatimento no seu imposto de renda. E também temos a prorrogação de uma sobretaxa para grandes corporações com previsão de arrecadar 8 bilhões de euros. Na prática, quando a gente finaliza esse orçamento que foi construído pelo governo francês, estamos falando de um déficit orçamentário um pouco menor, não de 5,4%, mas de 5% do PIB. Está muito, muito longe do que a França precisa. A França precisaria caminhar na direção da regra comunitária, que é um déficit nominal de, no máximo, 3% do PIB. É importante registrar que esse déficit é bem menor do que o déficit brasileiro no atual momento, porque aqui a gente está falando do resultado nominal e não do resultado primário. O resultado nominal leva em consideração tudo, incluindo aí também os juros da dívida. É um cenário onde, na prática, o governo francês tenta o melhor acordo possível, tenta a maior redução possível do déficit orçamentário, mas mesmo assim parece algo insuficiente dentro das necessidades de longo prazo da economia francesa. Tanguy, registro que nós tivemos ontem o primeiro turno, né, Tanguy, a primeira volta das eleições presidenciais portuguesas. E pela primeira vez em 40 anos, a eleição presidencial portuguesa será decidida em uma segunda volta, um segundo turno. O empate final ocorrerá em 8 de fevereiro de 2026. Nós tivemos a vitória, nesse primeiro turno, do Antônio José Seguro, do Partido Socialista, com pouco mais de 31% dos votos. Em segundo lugar, tivemos André Ventura, do Chega, com pouco mais de 23% dos votos. E em terceiro lugar, tivemos João Coutrin, de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, com algo em torno de 16% dos votos. É interessante observar, Tanguy, que em condições normais de temperatura e pressão, o Antônio José Seguro vai vencer na segunda volta, né? Essa é a expectativa. Fica muito claro que o André Ventura do Chega tem um piso alto, mas um teto baixo. Consequentemente, ele angaria poucos votos num segundo turno, numa segunda volta. O governo do Montenegro, do Luiz Montenegro, né, que é a Aliança Democrática, que envolve ali o PSD e a CDS, não vai apoiar ninguém. Me parece que o cálculo do governo é mais ou menos o seguinte, Tanguy. Eu não vou apoiar o PS, porque o PS vai ganhar de qualquer maneira. Não vou colocar azeitona na empada do PS. Até porque eu tenho um governo para manter aqui, eu, primeiro-ministro, na Assembleia Nacional. Também não vou apoiar o Chega, porque não tem cabimento eu apoiar o Chega, por conta justamente dessas pautas absolutamente
duras que o Chega coloca, o que traria, inclusive, um desgaste muito grande para a própria base da Aliança Democrática. Então, o governo fica ali meio em cima do muro e diz, olha, decidam aí o que vocês acham, mas claramente fazendo uma aposta que o Antônio José Seguro vai vencer. O presidente de Portugal tem poucos poderes, na prática é muito mais um órgão, ou melhor, um cargo protocolar. Tem, claro, a possibilidade de dissolver o parlamento, de convocar novas eleições, mas, no geral, se limita a basicamente isso. É importante lembrar sempre que o Chega vem ganhando muita força com uma pauta anti-imigração, que tem muito eco junto aos imigrantes. O que eu acho realmente algo fantástico. O ser humano, Tanguy, é alguém inacreditável. A bem da verdade, nos Estados Unidos acontece algo semelhante, na França também, na Alemanha também. É muito impressionante como imigrantes são contra imigrantes, né? Muitas vezes por uma tentativa de aderir ali à sua nova pátria, etc. Enfim, são múltiplos os fatores que podem ser aventados para tentar explicar esse tipo de comportamento. Mas o fato é que no próprio Brasil, quer dizer, portugueses e luso-descendentes que vivem no Brasil, por exemplo, deram vitória ao André Ventura por aqui. A maior parte dos portugueses que vivem no Brasil votaram no André Ventura, pessoas que estão fora de Portugal, que vivem no Brasil, votam no André Ventura, que é contra a imigração que tem sido super importante para a economia portuguesa, para a arrecadação, inclusive, da Previdência Social, tem tido impactos importantes sobre o crescimento. Enfim, além do fato de que Portugal, né, exporta mão de obra há muito tempo, Portugal ser contra a imigração é algo, no mínimo, curioso, dado o histórico dos portugueses no que diz respeito a essa seara. E um último registro, Tanguy, que eu queria fazer é que nós tivemos a assinatura na sexta-feira do acordo entre União Europeia e Mercosul. Na verdade, foi no sábado, né? A assinatura foi no sábado. A assinatura acabou sendo em Assunção, no Paraguai. Afinal, o Paraguai é o atual presidente do Mercosul. Cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Nós estamos falando aí de 720 milhões de pessoas aproximadamente, um PIB de 22 trilhões de dólares e uma eliminação super importante de tarifas. Claro que tem que ser aprovada aí nos parlamentos do Mercosul, no Parlamento Europeu, etc. Mas, de qualquer maneira, é um avanço gigante para um acordo desse tamanho que vai fazer muita diferença positiva, na minha avaliação, tanto para o Mercosul quanto para a União Europeia. A União Europeia que precisa de novos mercados para as suas exportações e Mercosul que agora tem um grande acordo para chamar de seu. O custo de saída agora no Mercosul aumenta bastante, porque você teria que abrir mão de um acordo dessa envergadura. Os acordos anteriores me parece que eram acordos de dimensão reduzida e que não geravam esse custo de oportunidade tão alto. Me parece que é a tendência agora, né? Agora a gente tem os Estados Unidos tarifando todo mundo, inclusive seus grandes aliados, inclusive por conta de questões geopolíticas. A tendência é que você não queira ficar na chuva, né? Então, eu quero sair do Mercosul, porque eu vou assinar um acordo com os Estados Unidos. Pô, será? Será que vale? Será que você vai colocar realmente seus ovos nessa cesta, né? Será que isso não te expõe demais, né? Então, esses outros acordos, eles vão acabar sendo importantes. A gente tem falado sobre isso, né? Meio de brincadeira, meio sério, que Donald Trump, ele é um grande peacemaker, né? Ele é um cara que faz a paz não por conta, não de forma direta, né? Mas pelo fato de que todo mundo preocupado com os Estados Unidos acaba se aproximando. Agora, eu ouvi dizer, Daniel Souza, que na geleia da Shakira de hoje, você vai contar pra gente que Donald Trump não está perdendo popularidade a olhos vistos no mundo todo. Tem lugares onde Donald Trump vem sendo muito bem quisto e muito bem elogiado. Me conta. Tanguy, na geleia da Shakira de hoje, registro que Donald Trump está com altíssima popularidade na Rússia. Veja você, os jornais russos nessa segunda-feira, aliás, os jornais russos adoram manchetes, adoram realmente aquele sensacionalismo peculiar de alguns segmentos da imprensa. E você teve manchetes como, por exemplo, abre aspas, a Europa está completamente perdida. Dá prazer de assistir, fecha aspas. Outro jornal dizia, abre aspas, a Europa não precisa da grandeza americana que Trump está promovendo. O velho mundo está determinado a manter a Groenlândia para si mesmo ao risco de colapso da OTAN, fecha aspas. O Tanguy, é uma melhor que a outra, são todas as charges dizendo que o Ocidente está afundando, que a OTAN vai acabar, veja você. E eles não conseguiram conter a euforia desse movimento do Trump em relação à Groenlândia e dessa rota de colisão que foi estabelecida entre países membros da OTAN.
E registro também que onde ele não é popular, onde não está popular Donald Trump, é em Londres. Né? Nós tivemos ali uma partida entre o Memphis e o Orlando, e o hino americano começou a tocar. Eis que um caboclo, Tanguinho, lá no meio no meio da torcida, grita: deixem a Groenlândia em paz! E as pessoas começaram a aplaudir lá o rapaz, e todo mundo se emocionou e hostilizou ali o hino dos Estados Unidos. Ô, Tanguy, estamos vivendo um momento onde Donald Trump e os Estados Unidos são populares na Rússia e impopulares em Londres. É isso. Toma essa, explica, porque tá confuso. Ô, Daniel, isso tá maravilhoso, né? Porque a Rússia e a China estão quietinhas. Normalmente tem manifestação, né? Ó, pô, queremos aí uma solução pacífica, pô, a negociação. Não interrompa o seu inimigo quando ele está errando. Não interrompa. Então, China e Rússia fizeram a pipoquinha, Daniel Souza. Tá cada um assistindo, ele comentando, né? Tá no WhatsApp, um comentando. E lá, agora, porra, o Canadá vai mandar soldado, hein? O Canadá vai mandar soldado, hein? E eles devem estar curtindo, né? Deve estar realmente assim, aquele clima de tranquilidade, todo mundo sorrindo, falando com o outro e tal. Muito legal, cara. Assim, um clima de muita união, né? Entre China, Rússia e Donald Trump, e a Europa realmente bastante preocupada. Daniel Souza, tudo isso que a gente está falando aqui tem reflexo lá no Petit Cursos, tá? Todos esses temas sobre os quais a gente comenta aqui, tem algum curso lá que comenta sobre isso. Então a gente tem curso sobre Rússia, tem um curso sobre Rússia, aliás, bastante recente, um curso sobre China, recente também, um curso sobre Estados Unidos que foi gravado há pouco tempo, já no governo de Donald Trump, para ter uma noção de o que é esses Estados Unidos de Donald Trump contemporâneos. Tudo isso você acessa lá em petitcursos.com.br. Aliás, amanhã, nessa terça-feira, a gente começa mais um curso no qual a gente vai falar sobre inteligência artificial, questões econômicas, geopolíticas, o que é inteligência artificial do ponto de vista histórico, né? Da onde vem a inteligência artificial e os impactos que isso pode trazer para a organização, para crescimento econômico, para emprego ou desemprego. Tudo isso a gente vai comentar lá no Petit Curso. Você assiste as aulas já gravadas ou as aulas ao vivo, no dia que elas acontecem, toda terça-feira, às 19 horas. Acessa lá, petitcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento para os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. O Petit é uma mídia pequena, não tem aí um grande conglomerado de mídia, não tem o suporte de um grande estúdio. É um trabalho bastante artesanal e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, é uma forma prática, instantânea, dá para ativar o Pix recorrente. Chave tá no descritivo desse episódio. Também temos o link do Apoia-se, o link do Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.